digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Amém. Celebra o Senhor com alegria. Vamos cantar? Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Mais uma vez, abra os olhos. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os
os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Cante exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto. Derrama a luz da tua glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Declare: nosso Deus é santo, 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 santo. Quero te ver mais uma vez, santo, 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 santo. Quero te ver. Nosso Deus é santo. Amém. Que você possa para sempre cantar o amor do Senhor. Cantarei teu amor para sempre. Que esse possa ser o desejo do seu coração. As palmas. Dos montes corre para o mar teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. As vozes femininas dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a os homens. entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar. Toda a igreja. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, meu coração exulta.
a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta o encarcerado das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Oh, oh, oh. O meu Deus é o Deus do
e fará o impossível por você. Amém. Amém? É esse Deus do impossível que faz todas as coisas por nós e nos alcança e nos abençoa e quer abençoar você também nesta noite, não apenas nesta noite, mas continuar te abençoando. E esse é o tema que nós estamos estudando, reconstruindo uma vida melhor. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 2. Mas quando Deus abençoa, quando Deus propõe abençoar, nós também temos algumas atitudes que precisamos colocar na nossa vida. Se você não tem o seu cartão de oração, o cartão onde você anota os seus pedidos, você pode pegar no final o seu cartão e pode levar alguns também, se você quer convidar outras pessoas para continuar participando destas celebrações, das campanhas de oração. Reconstruindo uma vida melhor, Neemias capítulo 2, versos 17 e 18. O texto também está projetado aqui nos telões laterais. Você que não tem a sua Bíblia hoje pode acompanhar a leitura aqui, tá bom? Diz assim: então disse Neemias, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contou como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos recomeçar a reconstrução, e se encorajaram para esse bom projeto. Amém? Neemias aqui, ele tinha acabado de tomar conhecimento da situação precária que Jerusalém se encontrava. Seus muros haviam sido destruídos, os seus portões haviam sido queimados, e os muros e os portões de uma cidade, naquela época, eram importantíssimos, porque tanto os muros quanto os portões representavam segurança e davam uma segurança àquela cidade. Lembrando que os muros não eram como esses muros das nossas casas que conhecemos hoje, que são finos. Os muros eram muros bem largos, passavam inclusive, aquelas carruagens também poderiam passar em cima também, tão largo que eram esses muros. Então eles representavam a segurança, davam estabilidade àquela cidade. E Jerusalém, portanto, estava indefesa, estava vulnerável, estava fragilizada, porque uma cidade sem muros era uma completa insegurança, não tinha segurança alguma. Então Jerusalém precisava urgentemente de uma reconstrução. Assim como Jerusalém, meus irmãos, nós muitas vezes precisamos também de reconstrução. Em cada um de nós, certamente, existe uma área, pelo menos, que precisa ser reconstruída, que precisa de restauração. Talvez seja o seu casamento, talvez seja a sua vida emocional, talvez a sua profissão, ou quem sabe, a sua vida financeira, ou talvez você precise reconstruir em função de algum trauma, alguma frustração que você viveu lá no passado, ou um passado recente também. O fato é que todos nós, sem distinção alguma, precisamos reconstruir alguma coisa na nossa vida. E nós vamos olhar então para esse texto, olhar aquilo que Neemias fez e buscar aplicar esses princípios que Neemias aplicou à sua vida, na nossa vida também. Na quarta-feira passada nós começamos essa campanha, começamos essas mensagens, e eu falei sobre 4 atitudes que Neemias teve e que precisamos aplicar na nossa vida também para reconstruir a nossa vida. E a primeira que eu falei na semana passada, se você estava aqui talvez vai recordar alguma coisa, é que é preciso identificar as áreas quebradas na nossa vida. Identificar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído, aquilo que foi queimado. E quando nós não temos essa condição, nós precisamos pedir a Deus para nos fazer olhar para dentro de nós e identificar essas áreas, porque quando nós pedimos a Deus, Deus então mostra aquilo que está quebrado, aquilo que está destruído. E essa foi a primeira atitude que Neemias teve e que precisamos ter também. A segunda é não se acomodar. Uma vez que você identifica essas áreas, uma vez que você reconhece que está quebrado em alguma área, é não se acomodar, não sentar na cadeira da comodidade, mas ter uma ação, ter um desejo e buscar essa mudança. E a terceira
é sonhar com uma restauração. Você identificou, você não se acomodou, agora você precisa sonhar com aquela restauração, sonhar com a reconstrução. Neemias fez isso. Ele sonhou com a reconstrução. Ele colocou isso no seu coração, como um plano, como um sonho. E depois, por último, não menos importante, na verdade o mais importante, é que Neemias revelou a sua dependência a Deus orando. Nada se sustenta sem oração, e Neemias sabia muito bem disso, tanto é que ele fez várias orações no decorrer dessa caminhada, no decorrer dessa construção. Então, se você quer reconstruir a sua vida, você também precisa alicerçar a sua vida, alicerçar essa reconstrução na dependência de Deus, buscando a Deus em oração. Mas Neemias não parou por aí, Neemias queria mais, ele buscou mais. E aqui nós vamos então aprendendo outras atitudes, outros princípios que Neemias estabeleceu na sua vida. Então, se você quer reconstruir, outro princípio que você precisa aplicar é que você precisa ter um coração inclinado. O que é isso? É ter o desejo. É não parar. Diz aqui o texto, Neemias 4:6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura. Olha só. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Havia ali uma sinergia, havia ali uma cooperação. Neemias, ele não tinha ido até aquele momento àquela cidade de Jerusalém. Ele não tinha retornado ainda a Jerusalém. Mas Jerusalém sempre esteve no seu coração. Jerusalém nunca saiu da sua vida. Era a sua cidade natal. Foi ali que ele começou os primeiros passos. Ali que ele construiu a sua família. E ao chegar na cidade novamente, ele permanece ali 3 dias. Até dar início ao plano que Deus tinha colocado no seu coração. E aí então ele saiu para conhecer a cidade, ou para reconhecer a cidade ali durante a noite. E ele passou por diversos lugares. Ele passou, a Bíblia diz, pela porta do vale. Ele passou pela porta do montouro. Ele passou pela porta da fonte. Ele passou por diversos outros lugares também. E assim então ele foi conseguindo ver as principais necessidades daquele povo e daquela cidade. Ele não teve unanimidade no seu plano. Mas ele conseguiu influenciar muitas pessoas de tal forma que a Bíblia diz que o sacerdote Eliasibe, cujo nome significa Deus restaura, foi o primeiro a dar o passo, edificando a porta das ovelhas. Mas logo vieram os opositores, mas muita gente se dispôs a iniciar cada um a sua parte naquela reconstrução, porque eles foram influenciados pela atitude de Neemias. No capítulo 4, verso 17, Neemias ele chama a atenção do povo, ele faz uma convocação ao povo, ele traz uma palavra de incentivo, e aquela palavra influenciou as pessoas, diz assim: vamos reconstruir de novo os muros da cidade e acabar com essa vergonha, acabar com essa humilhação. E aquilo contagiou aquele povo, e o povo então se envolveu naquela construção. O coração do povo estava totalmente dedicado ao trabalho, dia e noite eles trabalhavam. Se você não leu ainda o livro de Neemias, leia o livro de Neemias, você vai ver como aquele povo estava envolvido naquela reconstrução. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos eles imbuídos naquela tarefa da reconstrução. Então quero dizer uma coisa para você. Olhando para aquilo que Neemias fez, se você está vendo a sua vida sendo destruída, alguma área da sua vida lá em ruínas, você precisa ter o desejo de reconstrução. Porque se você não tem um desejo, se você não tem vontade, se você não investir, se você não acredita mais, não haverá reconstrução. Agora não importa qual seja a dificuldade, Deus pode intervir, mas você precisa estar com o coração disposto. Porque se você não investir energia, se você não investir tempo, se você não investir dedicação, se você não tiver um coração inclinado para a reconstrução, um desejo de reconstrução, você não conseguirá reconstruir a sua vida, ou a sua família, ou o seu casamento, ou a sua empresa, ou alguma área da sua vida destruída. Mas se você estiver com o coração inclinado, pode até não ter tanto talento, mas você consegue reconstruir em função do seu empenho, em função da vontade que você colocou ali. Porque quando você está com o coração inclinado, aquilo que era uma obrigação se torna prazeroso em fazer. Há uma frase de um escritor muito interessante sobre essa questão de reconstrução, que ele diz assim: a morte não é a maior perda da vida. Olha só, a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida
é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Quando morre a vontade, quando morre o desejo, quando morre aquele ardor de fazer alguma coisa, aí acaba. Porque você perde a motivação, perde o desejo, perde aquela gana de fazer alguma coisa. E se o desejo de reconstrução morrer, nada funciona. Então tenha um coração inclinado. Isso foi o que Neemias fez, um coração inclinado, um coração voltado para a reconstrução. E esse foi outro princípio que ele aplicou. Mas outro princípio que ele aplicou, que para reconstruir a sua vida, você precisa assumir também a sua parcela de culpa. E olha só o que Neemias fez, é interessante a atitude dele. Neemias capítulo 1, versos 5 a 7. Então eu disse, Neemias dizendo, Senhor Deus dos céus, ele orando a Deus, Deus grande e temível, fiel à aliança, e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. E olha só, confessa os pecados que nós, ele se inclui, os israelitas temos cometido contra ti. Sim, olha só, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que desses ao teu servo Moisés. Sabe, meus irmãos, às vezes nós estamos vivendo alguma situação de problema porque nós somos colocados naquele problema. Alguém nos colocou naquele problema ou alguma situação nos levou àquele problema. E então nós não temos culpa de ter entrado naquele problema. Mas temos culpa, sim, de ficar apenas na autocomiseração, ou seja, dó de nós mesmos, e não criar nenhuma oportunidade para sair daquela situação. A grande tragédia da história da nossa vida, meus irmãos, não é aquilo que fizeram conosco, mas é olhar aquilo que fizeram conosco e permanecer de braços cruzados na mesma situação, e vivendo essa dó de nós mesmos, a síndrome do coitadinho. Fizeram isso comigo, eu estou aqui amuado, coitadinho de mim. Olha só, Neemias, ele não estava em Jerusalém quando aquela tragédia aconteceu, quando os muros foram derrubados. Ele estava longe. Mas mesmo longe, ele se inclui no meio do povo, ele assume a sua parcela de responsabilidade, a sua parcela de culpa. Ele diz, eu e o meu povo, nós temos pecado contra o Senhor. Você talvez não tenha, de fato, culpa de estar nesse problema, mas tem culpa em deixar as coisas permanecerem da forma que estão, destruídas. Neemias assumiu, disse assim, eu e o meu povo pecamos. Então, se você quer reconstrução, se você quer que Deus o ouça, quebrante-se diante de Deus. A Bíblia diz através de Davi que Deus recebe um coração quebrantado, mas rejeita um coração orgulhoso. Rejeita aquele coração que não permite ser moldado. Por isso você precisa se quebrantar. Você pode, inclusive, ter todas as qualidades, mas se não se permitir ser quebrantado por Deus, de nada adiante, porque Deus não vai poder te usar. Lembra daquele texto, como Deus falou com Jeremias, lá em Jeremias capítulo 18, sobre o vaso e o oleiro? Quem decide era o oleiro, que é Deus. O vaso, portanto, estava submisso à ação do oleiro, à vontade do oleiro. O oleiro, então, moldava o vaso de acordo com a sua vontade. E quando o vaso se quebrava, ele pegava aqueles cacos, aqueles pedaços e fazia um novo vaso. O oleiro, então, reconstruía o vaso que havia se quebrado. Isso significa, meus irmãos, que nós precisamos ser quebrados nas mãos do oleiro, que é Deus, para que Ele nos faça ou refaça do jeito dele, da maneira dele, do jeito que Ele quer. Então só há reconstrução quando nós também assumimos a nossa parcela de culpa, a nossa responsabilidade. Então o que está quebrado na sua vida? Eu imagino que você já tenha identificado aquilo que está quebrado. É você mesmo que está quebrado, é a sua família que está quebrada, é o seu casamento, são os seus relacionamentos, é a sua vida emocional, a sua identidade quebrada, é o seu emprego, a sua empresa, é a sua vida financeira, enfim, o que é que está quebrado? Agora, diante disso, olhe para dentro de você mesmo e veja aquilo onde você está falhando e assume então a sua parcela de culpa.
Confesse a Deus, peça perdão a Deus. Peça perdão se há necessidade de pedir perdão a alguma pessoa que você feriu. Também vai lá, peça perdão, porque é dessa forma, meu irmão, minha irmã, que vai havendo a reconstrução. Sem confissão não há reconstrução. As ruínas continuarão, mesmo que mascaradas pelas aparências, mas as ruínas continuarão. Então, sem reconhecimento de culpa, sem a busca de perdão a Deus, não há reconstrução. E foi isso que Neemias fez. Ele assumiu a sua parcela de culpa para que a reconstrução pudesse de fato acontecer. Mas também, outro princípio que ele aplicou na sua vida, que para reconstruir a vida, não desista, mesmo diante de forte oposição. As oposições virão, não tem jeito. Olha só o texto de Neemias, capítulo 2. E depois capítulo 4, diz assim: Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos samarias disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras e construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Até ironizavam. Os opositores ironizavam aquela reconstrução. É só você querer reconstruir algo na sua vida, você vai encontrar oposição. Não tem como não acontecer. Muitas pessoas não suportam a reconstrução da nossa vida. O diabo se levanta contra. E vai usar pessoas, presta atenção nisso, vai usar pessoas, muitas vezes, de perto de você. Os seus opositores, muitas vezes, são pessoas perto. É alguém da família, é alguém da igreja, é alguém do trabalho. São pessoas próximas a você. Porque se fossem pessoas longe, você não daria tanta atenção, ou não se frustraria tanto. Mas às vezes são pessoas muito próximas. E isso causa uma dor grande em nós. Mas presta atenção nisso, todo o processo de reconstrução nos coloca no campo de batalha. Neemias, então, ele encontrou a oposição naquele projeto de reconstrução. A Bíblia diz aqui que Sambalate e Tobias não gostaram daquela reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, nem dos portões. E eles foram tomados, então, por um ódio muito grande. É assim que acontece também hoje. Então, quando você começa a reconstruir a sua vida, os Sambalates e os Tobias de hoje também se levantam contra, também se colocam em oposição, vão tentar parar a obra de reconstrução. Mas mesmo diante da oposição forte, você não pode parar. Neemias, ele não parou. Os grandes problemas da vida, meus irmãos, não são capazes de nos paralisar quando nós colocamos diante de Deus. Somente nós mesmos podemos nos paralisar. Há um texto formidável na Bíblia sobre esse assunto, é o Salmo 84, que diz assim, o verso 5 a 7. Como são os felizes os que em ti encontram a sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Por que esse texto é tão formidável? Porque o vale de Baca é o vale da depressão, é o vale das lágrimas, é o vale da dificuldade, é o vale da dor. Mas também, apesar de ser o vale da depressão, é o vale chamado Vale das Balsameiras. É porque nesse vale existe uma planta chamada bálsamo, e ela exala um perfume muito gostoso. E aí então, quando os peregrinos, passando por esse vale, que é árido, eles começam a sentir esse cheiro das balsameiras, e começa a ficar gostosa aquela passagem. Eles vão sentindo aquele aroma suave. E outra coisa importante, que o vale não é o ponto final da sua vida, é uma passagem. Eles não iam para o vale, eles passavam pelo vale. Eles iam a Jerusalém, e no caminho de Jerusalém tinha esse vale. Então o vale não é um ponto final na sua vida, o vale é uma passagem.
E todos nós passamos por esse vale. Nós não ficamos nesse vale. Mas uma coisa interessante diz aqui o texto que nós lemos aqui do Salmo. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um deles se apresente a Deus em Sião. Esse é o nosso destino. Apresentar a Deus em Sião. Sião era o destino daquele povo. Jerusalém era o destino daquele povo. Então, meu irmão, minha irmã, não pare diante da oposição. Mesmo que seja uma oposição ferrenha, mesmo que seja uma oposição forte. Mesmo que os opositores sejam pessoas próximas a você. Não pare, porque se você parar, a reconstrução também vai parar. E essa reconstrução vai impactar a vida de muitas pessoas, inclusive a vida dos opositores. Veja só Neemias. Ele não ficou intimidado com aquela oposição. Ele seguiu em frente e alcançou aquilo que Deus tinha proposto, tinha plantado no seu coração. Resistir às oposições, meus irmãos, é a condição fundamental nesse processo de reconstrução da sua vida. Uma das coisas lindas que Deus disse a Josué, quando Josué recebeu a grande missão de conduzir o povo, atravessando o Jordão, levando o povo até Canaã, quando Moisés havia morrido, Deus chama Josué e coloca de Josué esse grande desafio, mas diz uma palavra formidável a Josué, diz assim: seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E disse ainda mais, continuou dizendo: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da tua vida. E Josué então seguiu em frente e alcançou lá o seu objetivo. Então, meu irmão, seja forte, seja corajoso, não desanime. Essa palavra de Josué é uma palavra profética para você também. E a palavra é: se você não se desanimar na reconstrução, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. É palavra de Deus para cada um de nós. Então receba essa palavra, meu irmão. Acolha essa palavra no seu coração. Viva essa palavra intensamente todos os dias. Porque às vezes você não consegue eliminar os opositores, parar os opositores, porque eles virão. Mas se você resistir, e você vai resistir, porque Deus está com você todos os dias da sua vida. Então, se você resistir, os opositores também sairão da sua presença, porque eles não suportarão a determinação que há em você, porque Deus está com você. Então, reconstruir dá trabalho, sim, porque vem oposição, mas é prazeroso também. E foi esse princípio também que Neemias aqui aplicou à sua vida. Mas outro princípio também que Neemias aplicou, que para reconstruir a vida, conte com o maior de todos os aliados. Olha só o texto de Neemias capítulo 2. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? E então estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Olha que coisa linda que Neemias disse. Apesar da zombaria, ele responde com essa palavra, com essa certeza: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Os opositores poderiam se levantar, mas Deus era maior que qualquer oposição. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o Espírito Santo que nos conduz do que todas as oposições da vida. Neemias, meu irmão, ele não confia no seu braço forte. Ele não confia nas suas estratégias, mas ele confia em Deus. E ele aplica aqui, nesse momento, uma fé inabalável naquilo que Deus pode fazer na vida dele, através da vida dele. Ele sabe que o sucesso dessa empreitada não dependia dele, mas dependia do Deus que o enviou ali a Jerusalém. Sabe, meu irmão, você não vence pela sua força, ou deixa de vencer porque você não tem força. Mas você vence porque você tem um Deus que está com você, um Deus que não conhece derrota, um Deus vitorioso. Então, naquilo que você está vivendo hoje, dependa de Deus. Não dependa de si mesmo, porque nós somos falhos, somos fracos. Mas é Deus que nos fortalece. Quando eu estava preparando essa mensagem, nesse ponto, eu me lembrei de um texto de Isaías capítulo 40, onde ali fala da grandeza de Deus.
Eu quero ler apenas uns versos aqui. O verso 11 diz assim: como pastor, ele cuida do seu rebanho, e com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Quem mediu as águas da concha da mão, ou com o palmo definiu os limites do céu? Mais adiante diz: na verdade as nações são como gota que sobra do balde. Diante dele as nações são como nada. Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor àquele que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Mas aqueles que esperam no Senhor, olha essa palavra para você. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Mas isso acontece quando nós dependemos de Deus. Quando nós temos o Senhor como nosso aliado maior. Às vezes nós ficamos frustrados com os resultados, meus irmãos, que temos. Porque muitas vezes nós dependemos de nós mesmos, das nossas forças, ou de outras pessoas, que são frágeis também, são fracas também. Mas quando dependemos de Deus, Deus nunca nos frustra. No Salmo 25, verso 3, assim, que nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. O profeta Jeremias também chegou a essa conclusão, quando ele diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, e cujo coração se afasta do Senhor. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. Isso é aquele que confia, que depende e coloca a sua vida no Senhor. Sabe, meus irmãos, as maiores reconstruções que nós precisamos empreender na nossa vida, precisam muito mais do que uma ação humana, elas precisam de Deus. Neemias, ele sabia que ele havia entrado numa obra de reconstrução desafiadora. Ele sabia que se o Senhor não entrasse com ele nesse negócio, as coisas não dariam certo. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então, se o Senhor não estiver conosco na nossa vida, na nossa reconstrução, tudo que nós fazemos é em vão, não tem valor, não produz nada. Mas se você confiar e colocar Deus no negócio, você pode andar com Ele, porque a reconstrução vai de fato acontecer. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, ele entendendo que ele precisava depender de Deus em tudo, e ele dependia de Deus, na verdade, em tudo, ele diz: graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Ou seja, a sua vida estava alicerçada em Deus. Há um hino antigo, esse é bem antigo mesmo, que diz assim: sem Cristo eu nada seria, sem Cristo eu nem sei andar, sem Cristo eu vagaria, qual barquinho no imenso mar. É assim mesmo, sem Cristo nós não somos nada. Davi também chegou a essa conclusão, quando era rei, diante das batalhas que ele enfrentava, das lutas, realmente tanto emocionais como físicas também, ele chegou à conclusão, ele diz: se o Senhor não estivesse conosco, ora quem diga Israel. Meu irmão, essa palavra é para mim também: se o Senhor não estiver comigo, ora quem diga o Zildo. E talvez você tenha que dizer a mesma coisa. Então busque a Deus, conte com Deus, confie nele. É Deus, meu irmão, que vai te abençoar, que vai te ajudar na reconstrução daquilo que você precisa na sua vida. Agora, uma coisa muito importante que eu tenho dito aqui diversas vezes. Quando nós falamos em reconstrução, nós sempre falamos em processo de Deus. Nesse processo, nós não sabemos quanto tempo vai durar, mas é Deus que estabelece o tempo, é Deus que estabelece a hora, é Deus que estabelece a forma.
E nesse processo, Deus vai tratar de algumas questões da nossa vida, às vezes questões profundas, coisas que estão lá incrustadas no nosso coração, na nossa alma, e Ele vai mexer com isso e vai doer. Mas sempre é para o nosso bem, sempre é para a reconstrução. E a outra coisa nesse processo também, que as mudanças em nós, elas nunca devem ser apenas pontuais. Elas é um processo que eu mudo um pouco hoje, mais um pouco amanhã, mais outro pouco depois, e assim eu vou mudando todos os dias. É assim que nós vamos reconstruindo a nossa vida. E vamos também precisar entender ou aceitar o jeito de Deus agir. Deus não vai agir muitas vezes da forma que você acha que Ele vai agir, mas Deus tem uma maneira de Ele agir. Então precisamos depender e confiar nesse Deus Todo-Poderoso. E eu quero concluir essa palavra dizendo aqui do salmista, dessa confiança que o salmista tinha e da certeza que Deus estava ali com ele. Ele disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa era a certeza. Não era pela força dele, mas tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, meu irmão, reconstruir é preciso. Nós não podemos ficar a nossa vida nas mazelas, nas dificuldades, nas destruições, nos escombros. Então não deixe sua vida nos escombros. Não deixe sua vida nas ruínas. Não deixe alguma área da sua vida destruída. Mas busque, no nome de Jesus, a reconstrução. E para a reconstrução você precisa ter esse coração inclinado, esse desejo. Para essa reconstrução você precisa assumir a sua parcela de culpa, a sua responsabilidade. Para essa reconstrução você não pode desistir, mesmo que venha as oposições. E para essa reconstrução você pode e deve contar com o maior de todos os aliados, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que vence todas as batalhas por nós. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra na minha e na sua vida. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar essa canção que cantamos no início, que está acompanhando as nossas celebrações de quarta-feira dessa campanha sobre reconstrução. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero convidar você, se quer colocar algo diante de Deus nesta noite. Se você está com o seu cartão, venha com ele. Se está sem o seu cartão, pode vir sem ele também. Mas se você tem algo a colocar, se você tem o seu propósito de oração e quer nos juntar aqui nesse momento de oração, quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui enquanto cantamos, para juntos orarmos ao nosso Deus. Determinei em meu coração, tenho muros para reconstruir. Dessa obra eu não abro mão, e como Neemias eu hei de romper as barreiras e seguir, debaixo da proteção do meu Deus. Eu sei que eu vou conseguir reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor segundo a boa mão do meu Senhor. Se você puder, quiser se ajoelhar, eu vou me ajoelhar. Se você não puder, pode ficar em pé mesmo ou sentado. Mas vamos colocar esses pedidos diante do nosso Deus. Ó Deus, em nome de Jesus,
Nós queremos, ó Deus, te agradecer, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, onde ouvimos, ó Deus, canções e cantamos canções ao Senhor. Ao mesmo tempo, ó Deus, essas canções falaram ao nosso coração, onde também tivemos a oportunidade, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, ó Deus, sobre reconstrução. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a reconstruir aquilo que está destruído, aquilo que está quebrado na nossa vida. Ó Deus, fortaleça a cada um de nós. Certamente, ó Deus, há pessoas aqui, ó Deus, que estão em frangalhos, estão, ó Deus, com o casamento destruído, a vida destruída, a vida financeira, a vida emocional, a saúde destruída. Ó Deus, a falta de emprego também, ou a empresa também, ó Deus, debilitada. Mas Deus, nós colocamos tudo diante do Senhor. Ó Deus, nós colocamos a nossa família, os nossos filhos, ó Deus. Como Jó também, ó Deus, nós queremos interceder e orar em nome dos nossos filhos e pelos nossos filhos. Alcança, ó Deus, cada um deles, onde eles estiverem nesta hora, Pai. Vai com o Teu Espírito Santo falando, tratando, ó Deus, daquilo que precisa ser tratado na vida deles, ó Pai. Também abençoa cada pessoa que está aqui, cada pessoa, Deus, que participa dessa celebração pela internet, hoje ou em outro dia, Deus. Cuida também, ó Deus, da reconstrução dessas pessoas também. Assim, ó Deus, nós colocamos a nossa vida, os nossos pedidos diante do Senhor. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.